Vamos falar um pouquinho sobre temporizadores nessa programaçãozinha rápida aqui que a gente vai fazer. O conceito de temporizador acho que todo mundo já sabe, né? É um objeto que trabalha aí com tempo, obviamente, né? Como o próprio nome já diz. E eu tenho basicamente dois temporizadores, o tom e o toff, tá? Vamos começar com o tom e vocês vão ver o funcionamento dele aqui na prática. O temporizador é o seguinte: partindo do pressuposto que você já criou aqui um projeto novo, eu vou inserir aqui um contato normalmente aberto para poder ativar esse temporizador e nós visualizarmos aí o que vai acontecer. E eu vou colocar uma saída para indicar que o temporizador estourou o tempo, tá? Bom, para inserir ele, eu clico aqui no quadradinho. E aqui do meu lado direito, eu tenho caixa de ferramentas, né? E aqui na caixa de ferramentas, nós temos aqui blocos de função. E aqui em blocos de função, eu tenho o tom. Então, basicamente, eu clico aqui no tom e arrasto ele exatamente para o quadradinho. Pronto. Ele vai criar para mim aqui um objeto com alguns parâmetros que nós precisamos estudar neste momento. Primeiro, a instância desse bloco. Todo bloco que você for utilizar tem que instanciá-lo aqui na sua programação. Ou seja, atribuir um nome para ele, né? Eu, professor Samuel, gosto de jogar o nome dele baseado no número do step. Então, se é o step 0 da minha programação, eu coloco como tom 0. Se é o step 1, eu coloco como tom 1. Mas você pode, sei lá, atribuir o nome que você achar mais conveniente. Eu vou colocar como tom 0 mesmo, vou dar um Enter. Ele vai pedir para criar, né, essa variável, ou seja, instanciar esse cara aqui. Vou dar um OK. Pronto, ele já foi criado. Um ponto importante: se eu tiver dois temporizadores no meu projeto, tem que ser nomes diferentes, senão dá pau. Tá bom? Então, se eu tiver dois temporizadores, você pode colocar tom 0 e tom 1, por exemplo. Tá? Alguns parâmetros que nós temos aqui no temporizador. Nós temos o in, que é a ativação desse temporizador. Nós temos o PT, que é onde você vai definir o tempo de estouro desse temporizador. Nós temos o ET, que é a contagem atual, e o Q, que é uma saída booleana que vai indicar o estouro, ou seja, que o temporizador chegou no seu valor de PT, ou seja, o ET foi igual a PT, ou seja, quando acontecer isso, quer dizer que o temporizador chegou no valor final, e aí ele aciona essa saída para você tomar alguma ação aí no seu projeto. Se você selecionar aqui esse bloquinho e apertar a tecla F1, tá? Ele vai abrir para você um help, e nesse help você tem aqui as informações desse cara, tá? Vamos tentar abrir aqui para a gente ver. Olha lá, ele já vai abrir aqui para mim na seção do próprio temporizador, tá? Espera um pouquinho aqui. Olha aí. Eu acho muito interessante, gente, a observação aqui no bloco, porque se você esquecer o princípio de funcionamento dele, aqui no help ele mostra. Então, por exemplo, o que é o tom? Bloco funcional de tempo que implementa um retardo na energização. Quando a entrada torna-se true, transcorrerá um tempo que a saída torna-se true. Ou seja, é um retardo na energização. O que quer dizer aqui? Quer dizer que quando você ativa ele aguarda um tempo, depois ele aciona aqui na saída. Aqui nós temos um gráfico explicando aqui, né, o princípio de funcionamento dele, tá? Que seria aqui na linha de tempo como é que esse cara funciona, tá bom? Mas basicamente o princípio de funcionamento dele é: ativei in, ele começa a contar um tempo, na hora que esse tempo chegar no valor aqui do PT, ele aciona uma saída, tá? Outro ponto importante que nós estamos observando aqui é a forma como você vai parametrizar esse temporizador. Então, por exemplo, vamos falar que esse temporizador aqui tem um tempo de estouro de 5 segundos. Então, onde está aqui a interrogação, eu vou clicar nele e vou colocar T, hashtag, quantos segundos? 5, S. Vou dar um Enter. Pronto.
esse temporizador está configurado para trabalhar com 5 segundos. Ah, professor, mas e se for milissegundos? Como é que eu vou fazer para parametrizar aqui milissegundo, né? Se for milissegundo, ao invés de você colocar S, você vai colocar MS, tá? Esse ET aqui seria uma contagem atual. Você pode atribuir aqui uma variável, se você quiser, ou simplesmente você pode apagar e dar um Enter para ele ignorar. Aqui é interessante você ter uma variável quando você está trabalhando com supervisório ou IHM e você quer mostrar essa informação lá na tela. Mas se não quiser mostrar, cara, vai aparecer o valor aqui do mesmo jeito. Então, assim, sinceramente, agora nós não estamos trabalhando com supervisório, então apaga esse cara aqui. Vamos colocar aqui uma entrada para poder ativar esse temporizador. Vamos chamar aqui de I00. A entrada I00 do PLC vai ativar esse temporizador. E eu vou clicar aqui no final nessa linha que está correspondente à saída Q e vou colocar uma saída aqui, tá? Olha lá, ó. Vou colocar uma saída que eu vou chamar aqui de Q00, tá? Coloquei aqui como Q00. A princípio é isso. Vamos ver o funcionamento dele? Vou clicar aqui para fazer... Ah, desculpa, pessoal. Esqueci de fazer o login, né? Botão direito. Vou colocar no modo simulação aqui. Pronto. Está no modo simulação. Agora eu posso fazer o login, descarregar a minha programação e vamos ver o funcionamento desse temporizador aí. Vamos ver como é que ele funciona e depois a gente vai para o TOF, tá? Nós já estudamos contato NA, NF, já estudamos set reset, né? Contato NA, NF em série, paralelo. Agora estamos estudando o temporizador, vamos estudar aí contador e a partir disso é só alegria. Vem dos exercícios. Vamos ativar esse cara, vou dar um play aqui no simulador de entrada e saída. Preste bem atenção, quando eu ativar a minha entrada I00, ele vai contar 5 segundos e após essa contagem, deixa eu colocar mais um pouquinho para cá aqui. E após essa contagem, o que ele vai fazer? Ele vai acionar a saída Q00. Então vou ativar minha I00. Ativei minha I00, ele começa a contar aqui 5 segundos. Deu 5 segundos, ele contou, ele acionou Q00. E ela vai ficar ativa até você desacionar aqui a entrada IN, tá? Quando você desaciona aqui, ou seja, quando você joga nível lógico 0 aqui, o que ele faz? Ele reseta a contagem automaticamente. Na hora que eu ativo, ele começa a contar de novo. Olha lá. Começa a contar de novo. E aqui ele acionou Q00. Certo? Esse é o temporizador TON. Time on Delay. Tá? Agora eu vou inserir, vou clicar com o botão direito, inserir uma rede abaixo, uma nova network, para eu poder entender como é que funciona o TOF, que é o outro temporizador. Então eu vou inserir mais um contato NA-NF aqui, tá? Vou chamar I01, NA, perdão, contato NA, e vou aqui em blocos de função e vou chamar agora o TOF. Tá vendo? TOF. Vou instanciar o nome aqui para ele. E nesse momento eu vou apertar F1 para a gente conferir o que vai acontecer. Vou abrir o Help. E ele vai falar o seguinte para mim, o que é o TOF? Bloco funcional de tempo que implementa um retardo na desenergização. Quando a entrada IN for alterada de True para False, borda de descida, transcorrerá um certo tempo até que a saída vá para False. O que eu quero dizer com isso, gente? Quer dizer o seguinte, ó. Eu vou ter um retardo na hora de desenergizar. Então, assim, eu ativo a minha entrada, certo? Ele ativa a saída. Quando eu corto a entrada do temporizador, começa a contar um tempo, certo? E depois desse tempo ele joga a saída para false. Vamos ver o funcionamento dele? Mesmo processo do tom, eu vou repetir aqui para o TOF. Tá legal? Então,
no tempo. Eu vou jogar aqui, por exemplo, 5 segundos também. T hashtag 5S. No tempo atual, né? Ou seja, o tempo que a contagem, não é a contagem, né? Mas o tempo atual aqui do temporizador. A contagem de tempo atual aqui, eu não vou querer atribuir a nenhuma variável. E eu vou jogar uma saída aqui que é a Q01, tá? Para a gente poder visualizar o que vai acontecer. Ó. Vou pegar aqui uma saída, uma bobina. E aqui eu vou chamar de Q01. Olha só o que vai acontecer, de forma bem simples aqui. Olha só o que vai acontecer. Vou fazer o login. Vamos descarregar aqui a programação. Descarreguei a programação. Vou tirar o I00. Olha só. Vou vir aqui e ativar o I01. Ó, ativei I01, não ativei? Ele logo de cara já acionou que é 01, tá vendo? Ó? O retardo do TOF é na desenergização, ou seja, na transição da borda de descida, quando passa de 1 para 0. Vou cortar aqui a I01. Olha só o que vai acontecer. Ó. Cortei a I01, ele começa a contar um tempo, não começa? Na hora que deu 5 segundos, aí sim que ele desaciona. Vou acionar de novo aqui o TOF. Na hora que eu aciono, de cara ele já liga a saída. Tá vendo? De cara. Na hora que eu desligo a minha entrada, ele começa a contar um tempo que eu programei aqui. Aí sim ele corta a entrada. Entenderam o processo aqui do temporizador? Sim ou não? Entenderam? Então, agora eu quero que vocês façam um simples exercício aí. Eu quero que vocês façam um pisca-pisca. Consegue fazer um pisca-pisca? 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Conseguem fazer? Então vamos lá.